Ortega y Gasset, um grande filósofo e pensador espanhol do final do século XIX, princípio do século XX, que tem um livro extraordinário que chama-se Espanha Invertebrada, que eu recomendo, para se perceber os problemas da Espanha. Ele diz nesse livro que as percepções organizam a realidade. Quer dizer, que as percepções não são apenas do domínio do subjetivo, acabam de ser um fator determinante da organização da vida em sociedade, das políticas e nomeadamente, como nós sabemos, também das políticas internacionais e das próprias guerras. Nós hoje temos ouvido falar muito de fake news, antes chamava-se desinformação, fake news, e evidentemente que as fake news contribuem para as nossas percepções. Eu vou-vos dar alguns exemplos, para depois podermos conversar de uma forma mais aprofundada, de como as percepções moldaram políticas, ou tiveram influência significativa em políticas. Vou começar por coisas mais simples. Por exemplo, eu e o professor Barbedo, em determinado período da nossa vida, o professor Barbedo mais do que eu, dedicamos à questão de Timor e procuramos encontrar pontes para o diálogo com a Indonésia, com os indonésios, que considerávamos, o professor Barbedo foi das primeiras pessoas a considerar isso, que para haver uma solução para a questão timorense era preciso que encontrar entre Portugal e a Indonésia um entendimento que permitisse a independência de Timor. Um dia eu estava a ouvir um debate na TSF e a TSF entrevistava, que foi muito militante, a TSF, da causa timorense, entrevistava um português que tinha trabalhado na Indonésia como negociante. E estava a regressar da Indonésia e a TSF foi-o entrevistar. E a TSF perguntou-lhe: qual é a imagem que você tem dos indonésios? E ele disse: os indonésios que eu conheço são muito simpáticos. E diz o jornalista da TSF: simpáticos? Esses bandidos simpáticos? Esses criminosos que matam timorenses simpáticos? Quer dizer, os indonésios tinham deixado de ser pessoas, tinha-se criado uma percepção dos indonésios, uma imagem, que era um obstáculo enorme a uma política de relacionamento com a Indonésia para resolver o problema de Timor. Quem dava passos nesse sentido era considerado como um traidor porque estava-se a relacionar com o inimigo. E os indonésios eram todos iguais, não havia correntes políticas, etc. Não vou agora continuar a falar da Indonésia, porque depois descobriu-se essa pluralidade política na Indonésia, até correntes democráticas, correntes pela paz, e foi possível um diálogo e uma solução pacífica. Esperávamos nós que fosse pacífica, mas depois houve imensa violência, infelizmente, para a questão timorense. Um outro exemplo que nos diz muito respeito a nós portugueses é a crise de 2008, a crise financeira de 2008 e as políticas de austeridade de 2013, 2014, 2015 e o debate atual sobre o apoio que a União Europeia devia dar para se enfrentar esta crise gravíssima económica e financeira que vai resultar do Covid. Pois bem, nos países nórdicos da União Europeia e também na Alemanha, isto na Alemanha foi extremamente importante, a percepção que há dos países do Sul e dos seus habitantes, como disse, aliás, o ministro holandês das Finanças, é que os portugueses, como os gregos, ou como os italianos, ou como os espanhóis, só pensam em boates, em prostituição e são todos uns corruptos. E, portanto, que apoiar financeiramente o desenvolvimento económico desses países para enfrentar a crise financeira anterior e esta é dar dinheiro para a corrupção
e que é preciso tomar medidas sérias, que foram as medidas de austeridade, para impor a estes países regras que sejam semelhantes àquelas que são impostas nos países do norte da Europa. Isto na Alemanha teve uma importância enorme. A extrema-direita alemã, ADF, que é a alternativa para a Alemanha, como se chama, fez uma campanha violentíssima em 2010, 2011, 2012, 2013, contra qualquer tipo de apoio financeiro aos países do Sul. E cresceu, não com base no racismo anti-muçulmano, como hoje é a sua linha de orientadora, mas numa percepção alemã dos países do Sul extremamente negativa. E aí, evidentemente que os portugueses pagaram fortemente com a política de austeridade o facto dos políticos alemães se terem deixado dominar por essas percepções e não terem tido a coragem de enfrentar esse setor da sua opinião pública que olhava de uma forma tão negativa para os países do Sul. O exemplo que melhora para nós percebermos esta questão das percepções é o Médio Oriente, é a nossa relação com o mundo muçulmano. Eu costumo dizer, em cursos que organizei de introdução geoestratégica ao Médio Oriente, a primeira coisa que eu disse, já organizei no Brasil, já organizei cá, o professor Barbeda assistiu a um desses cursos que eu organizei em Serralves. Sim, senhor, com muito gosto. A primeira coisa que eu digo é: esqueçam tudo que pensam que sabem. Ou seja, todos nós temos uma opinião sobre tudo, e nomeadamente temos uma opinião sobre os muçulmanos, o Islão, os árabes, o Médio Oriente. Essa percepção foi sendo construída, tem raízes históricas, essa percepção. Há um livro extremamente importante para se compreender este fenómeno da nossa visão do outro, esta visão construída pela história e pelas potências coloniais e imperiais, que é o livro Orientalismo, de Eduardo Said. Eduardo Said, nesse livro, Orientalismo, explica bem que não é apenas um fenómeno cultural, não é? Era a literatura orientalista, as mulheres muçulmanas com parte do rosto tapado, velado e com um ar muito sensual. Até nem era uma imagem apenas negativa, era uma imagem muito sensual. Os haréns e o homem muçulmano, um guerreiro. Enquanto a mulher é muito sensual, o homem um guerreiro, um macho, lutador, perigoso, preparado para a guerra. Isto era a literatura europeia, em grande parte do romantismo, nos finais no século XIX, mas a partir, sobretudo, da presença napoleónica, da conquista por Napoleão do Egito, que trouxeram toda essa imagem das 1001 noites. Pois bem, essa visão, diz Eduardo Said, não é apenas uma visão que nós construímos espontaneamente em relação ao desconhecido. Há uma vontade de alguns Estados, neste caso os Estados imperiais, de explicar a razão de ser das suas guerras pela incivilidade, pelo risco que as pessoas correm nesses países. E foi assim também que o colonialismo português foi construído, não é? Nós temos os portugueses têm uma percepção dos africanos que não é uma percepção apenas espontânea. Era aquilo que a ditadura no tempo de Salazar e a sua literatura foi construindo. Por isso o racismo em Portugal é tão profundo, porque foi construído por séculos de escravatura e de colonialismo. E, evidentemente, para explicar o colonialismo, era preciso dar uma imagem
criar uma percepção do outro, do africano, como inferior, incivilizado e que nós iríamos civilizar. Nós, quer dizer, eles. Mas pronto. Nós, Portugal, os portugueses. Isto é, para o Médio Oriente, isto é fortíssimo. Tanto mais que nas últimas décadas se deram fenómenos extremamente graves no Médio Oriente que contribuíram para essa imagem. Violência das guerras, as guerras americanas no Iraque, a invasão americana do Iraque, eu voltarei a isso, tenho uma imagem que vos queria mostrar para exemplificar esta questão das percepções das imagens. As guerras do Médio Oriente, o Médio Oriente esteve em guerra desde a Segunda Guerra Mundial, praticamente nunca houve um ano em que não houvesse uma guerra. Agora é a guerra da Síria, a guerra na Líbia, muito mais perto de nós. Portanto, guerras. E as guerras fazem com que a primeira vítima da guerra é a verdade. Isto é uma coisa que eu acho que é muito importante, que nós temos que ter na cabeça. A primeira vítima da guerra é a verdade. Quando um Estado começa uma guerra, a verdade deixa de ser importante. O que é importante é a propaganda, é criar a imagem do inimigo, é transformá-lo num monstro que vai facilitar o esforço militar do país e encontrar na opinião pública apoio suficiente. Porque para a guerra é preciso apoio da opinião pública. Mesmo os regimes ditatoriais precisam de apoio, de certo apoio da sua opinião pública. Então, nas democracias, é impossível fazer guerra sem apoio da opinião pública, não é? Os americanos, por exemplo, perderam a guerra do Vietnã porque mudou a opinião pública americana. Kissinger costumava dizer: perdemos a guerra do Vietnã na televisão. Outras percepções que eles tinham escondido da guerra e do papel americano no Vietnã foram alterando a opinião pública americana. Mas no Médio Oriente, acontecimentos como as guerras que eu referi, mas também o 11 de setembro, o ataque contra as Torres Gêmeas. O ataque contra as Torres Gêmeas é um golpe de uns fanáticos. Um grupo de fanáticos, como há em todas as culturas e todas as civilizações, ligados ao Osama Bin Laden, ele próprio um fanático, de um pequeno grupo de fanáticos, atacou as Torres Gêmeas. Foi visto em direto pelo mundo inteiro. Não sei se vocês têm idade, se viram, mas quem viu, viu em direto no mundo inteiro. O mundo inteiro viu. E todos nos lembramos onde é que estávamos no 11 de setembro. Não é? Eu, por acaso, estava em São Paulo e telefonaram de Lisboa, do instituto que eu dirigia: Álvaro, vai ver, está a haver um ataque contra as Torres Gêmeas. Portanto, esse acontecimento mundial, não é? De todas as televisões do mundo, visto em direto, criou uma percepção dos muçulmanos como sendo todos Osama Bin Laden e todos potenciais terroristas. Tanto mais que tinha uma religião diferente do catolicismo e do cristianismo, e que havia uma teoria, na altura que tinha sido desenvolvida, do choque das civilizações de Samuel Huntington. E, portanto, havia uma outra civilização que estava em guerra com a civilização ocidental e que isso explicava o ataque contra as Torres Gêmeas. Quando, evidentemente, se nós fizermos um estudo, nem precisa ser muito profundo, quase que superficial, descobrimos que aquilo era um grupo de fanáticos pequeno, que não tinha poder em nenhum Estado do mundo e que tinha a oposição de grande parte significativa da opinião pública dos países muçulmanos, embora também aí percepções das guerras americanas na região, da questão Israel-Palestina, fazia que houvesse muitos muçulmanos ou muitos árabes que dissessem: os americanos levaram com aquilo que criaram. Ou seja, os americanos criaram guerra, morte, destruição no Médio Oriente
E, em consequência, criaram o ódio, facilitaram o fanatismo e houve pessoas que disseram isso. Não é? Mas, regra geral, as pessoas que eu conhecia diziam isto é um ato bárbaro. E eu relacionava-me muito, nessa altura, com especialistas e pessoas do mais diversos setores da sociedade do norte da África, do Magreb, do Marrocos, da Argélia, da Tunísia e do Médio Oriente. Portanto, a partir daí, dessa percepção, nós vimos depois essa percepção passar a ser política em muitos Estados europeus, que passaram a considerar que o Islão representava uma ameaça para as suas sociedades. Porque um setor importante da opinião pública seguiu esse caminho. Isso, evidentemente, ainda foi reforçado com ataques de terror em alguns países europeus, pensamos em França em particular, mas também em Espanha, cometidos, de regra geral, por pessoas desses países, jovens franceses ou espanhóis ou ingleses, marginais nas suas sociedades, e cometeram esses atos. Mas, evidentemente, isto já é a análise. Era preciso analisar quem são eles, de onde é que vieram, quais eram as suas motivações, como é que se radicalizaram. Mas não é isso que faz a opinião pública em geral. A percepção é atentado contra o Charlie Hebdo em Paris, atentado das Torres Gêmeas, atentado da estação da Atocha em Madrid, atentado em Londres. É tudo a mesma coisa, são todos muçulmanos, eles são todos iguais, eles são o inimigo. Consequência política, políticas cada vez mais securitárias em relação a setores da população que não têm nada a ver com esses atentados terroristas, que repudiam essas pessoas. Quem estudou esse problema a fundo sabe que esses jovens que cometem atos de terror são marginais da comunidade muçulmana na Europa. E isso é um dos problemas que os leva à marginalidade, à prisão e depois à radicalização. Mas as pessoas não sabem disso, portanto, simplificam, generalizam. E aí temos este fenómeno de generalização extremamente perigoso, que tem que ser desconstruído, mas isso é a última parte da minha intervenção para podermos conversar. Evidentemente que as grandes vítimas disto foram os imigrantes e os refugiados. Nós vimos a dificuldade tremenda dos refugiados da Síria para encontrarem hospitalidade na Europa, quando a Europa sempre foi hospitaleira. Eu vivi no exílio em Paris, nos finais dos anos 60, princípios dos anos 70. E Paris havia refugiados do mundo inteiro. Latino-americanos, argentinos, brasileiros, portugueses, espanhóis, asiáticos, do Irão, o Khomeini, que depois fez a Revolução Iraniana, vivia em Paris. Portanto, havia refugiados do mundo inteiro. Isso hoje tornou-se muitíssimo mais difícil, porque se desenvolveu esta percepção extremamente negativa dos muçulmanos, confundidos com o terrorismo, com a violência, com a opressão das mulheres, e isso tornou muito difícil a política de acolho de refugiados e a política em relação aos imigrantes. Eu assisti, se calhar nenhum de vocês assistiu, ao debate na televisão francesa entre a Ségolène Royal, que era candidata à presidência da República Francesa, e o Sarkozy, quando o Sarkozy ganhou as eleições. Nessa altura, a Turquia estava num processo de adesão às comunidades europeias, à União Europeia, e cumpria com os critérios. Tinham sido os critérios definidos pela União Europeia, e a Turquia cumpria com aqueles critérios. Tinha feito reformas democráticas, reformas da justiça, direitos das minorias, cumpria com os critérios. E no debate, a Ségolène Royal disse, o jornalista perguntou, então, e se for eleito presidente, que posição vai ter em relação à adesão da Turquia à União Europeia? E a Ségolène Royal disse, obviamente, que se a Turquia consolidar a sua democracia e cumprir com os critérios,
como nós dissemos à Turquia, que podia ser membro da União Europeia, vai ser membro. E havia a televisão fazia uma sondagem concomitante, quer dizer, ia-se vendo no ecrã a reação das pessoas conforme eles falavam. E nessa a Ségolène Royal foi para baixo nas sondagens. E o Sarkozy disse: nunca um país muçulmano não pode ser membro da União Europeia, porque a Europa é um país de identidade cristã, temos as nossas tradições, a nossa cultura, e a identidade europeia tem que ser uma identidade cultural, e, portanto, a Turquia não pode ser membro. E as sondagens, pumba, levaram Sarkozy muito para cima, e possivelmente ele foi eleito por causa dessa posição sobre a Turquia, porque a percepção dos franceses era extremamente negativa em relação a um país muçulmano, mesmo sendo a Turquia dessa altura, não a Turquia de hoje, porque se for a Turquia de hoje está numa situação política completamente diferente. Um regime autocrático, autoritário, mas naquela altura um país laico que estava a fazer o caminho necessário para aderir à União Europeia. O resultado disso, Sarkozy, eleito presidente, vetou qualquer processo de adesão da Turquia e o caminho da Turquia inverteu-se completamente e hoje é um país cada vez mais autocrático, cujo seu modelo, o exemplo, é a Rússia de Putin e tudo que é populismo autocrático no mundo. Qual é a resposta? E era por causa, talvez, sobre a resposta que nós devíamos conversar. Eu acho que eu queria projetar uma imagem que o João, se calhar, pode pô-la. Aqui está. Esta é uma imagem da queda da estátua do Saddam Hussein numa praça imensa que há em Bagdá. Aqueles que seguiram a guerra do Iraque de 2003, que tinham idade para isso, devem se lembrar desta imagem que teve um enorme impacto. Os americanos invadiram o Iraque. Antes disso, evidentemente, transformaram o Saddam Hussein num monstro ao serviço do terrorismo internacional, com ligações à Al-Qaeda, etc., o que era absolutamente falso, para além das questões de inventarem que tinha armas nucleares, etc. Mas neste caso da imagem importante é esse, fizeram do Saddam Hussein o exemplo absoluto do mal e do mal relacionado com o 11 de setembro, quando Saddam Hussein era de facto um ditador, mas um ditador laico completamente oposto à Al-Qaeda. E quando os americanos conquistaram Bagdá, foram à praça e deitaram a estátua abaixo. E esta estátua, esta fotografia, vê-se ali no fundo algumas pessoas, como vem um grupo pequeno de pessoas, algumas são americanas, outras são iraquianos. E depois há outra imagem que eu não encontrei, mas que na altura vi, em que aquelas pessoas vieram até à estátua e um americano, inclusive, pôs a bandeira americana na cabeça de Saddam Hussein. Bem, a imagem que foi mostrada no mundo inteiro foi esta. Um grupo de pessoas à volta da estátua, em grande plano, e qual foi as pessoas que viram, o que é que disseram? Inclusive o José Manuel Fernandes, que agora dirige o Observador, fez um editorial no Público, ele na altura era diretor do Público, comparando a queda da estátua de Saddam Hussein à queda do Muro de Berlim. Estamos aqui no momento decisivo da história. Os iraquianos querem a democracia, deitam abaixo a estátua de Saddam Hussein como os alemães deitaram abaixo o muro, os alemães de leste, para se juntarem à Alemanha Ocidental e à democracia. Havia um programa na televisão francesa, que agora existe só na internet, mas vocês podem ver, que é muito interessante, que chama-se Arrêt sur l'image. Ou seja, é um programa de desconstrução das imagens que aparecem na televisão. Eles fizeram um programa na altura
mostraram esta imagem e mostraram outra que todas as televisões e jornais do mundo tinham recebido, que era uma praça imensa, que esta praça é monstruosa, com um pequenino grupo de pessoas à volta da estátua e o resto da estátua completamente vazia. Mas como a fotografia que tinha sido mostrada, aliás como esta, mas a outra ainda mais clara, era um grande plano da estátua com um grupo de pessoas, aquilo simbolizava a população toda do Iraque oposta à guerra. Oposta à guerra não, apoiando a invasão americana e querendo o derrube de Saddam Hussein. E essa imagem foi repetida pelas televisões e pelos jornais do mundo inteiro, em editoriais e em fotografia. E, nesse programa, o organizador do programa perguntou à pessoa, a um diretor de uma televisão francesa, que a França, que era oposta à guerra, esse aspecto também é interessante, que se tinha oposto à guerra à França e não participou, e condenou, que era o Chirac, o presidente Chirac na altura. Porque é que eles tinham mostrado a imagem pequena, em grande plano, e não a praça toda vazia, que era mais significativo para aquilo que se ia passar no Iraque e estava a passar no Iraque. E eles responderam, esta era a imagem símbolo. Era a imagem que se tinha tornado mundializado, era o símbolo, era aquilo que as pessoas queriam ver. Era a narrativa em que as pessoas queriam acreditar. Eu parava por aqui para podermos conversar. Não sei quem quer fazer algum comentário, falar também das suas percepções, de que maneira elas vos influenciam e o que é que devemos fazer, sobretudo, para desconstruir as percepções erróneas, não é? Se não fosse permitido, antes de mais, Pedro. Antes de mais, gostaria de saudar o professor Álvaro Vasconcelos e agradecer a fantástica exposição, que, tendo já ouvido algumas vezes, é sempre um prazer. E aqui, se calhar, a grande questão para combater as percepções é a informação, aliada a uma abertura de espírito, uma abertura de mente, para compreendermos uma realidade, temos que às vezes olhar pelas perspectivas do outro, olharmos com outros olhos. E só através de comunicação e de mente aberta, estar disposto a ouvir o ponto de vista de alguém que não pensa se calhar como nós, ou que não tem a mesma matriz sociocultural ou até histórica que nós. Só com essa comunicação e informação, e conhecendo o mais possível e da forma mais neutra as questões, é que poderemos chegar a uma compreensão que venha do diálogo, que será sempre a grande ferramenta para chegarmos aos nossos objetivos e a uma convivência mais próxima entre nós. Porque realmente é como o professor referiu, as várias imagens que temos, por exemplo, do povo muçulmano, se pode falar do povo muçulmano. O povo muçulmano subsaariano, o povo muçulmano da África do Norte, o povo muçulmano europeu, o povo muçulmano americano. Que povo muçulmano? Essas perspectivas criadas por uma questão histórica, não é? Nomeadamente, como o seu professor referiu, e tenho que concordar completamente, o fascínio pelo Oriente no século XIX, da invasão napoleónica e da Batalha das Pirâmides, e toda a imagem que seguiu daí, mas atualmente esquecemos que o muçulmano é o indivíduo que mora na casa ao lado. É a outra pessoa exatamente igual a nós, que não tem uma matriz cultural igual, se calhar são mais coisas que nos unem que as que nos separam. Do convívio que tenho tido com colegas de uma instituição de ensino que professam realmente a fé muçulmana, ficámos todos admirados de quando saíam connosco e conversavam connosco e expunham as suas ideias do mundo e da vida, era muito mais aquilo que nos unia do que aquilo que nos separava. E lá está, é através do diálogo que se calhar se constroem as pontes. Muito obrigado.
Excelente. Mais alguma outro comentário? Maria Boa José? tarde a todos. Sim, boa tarde a todos. Está Peço em desculpa Portugal, por a minha entrada. Muito obrigada, gostei muito e ao ouvi-lo, enfim, acho que aquela expressão de comparar a queda da estátua à queda do muro de Berlim, de facto eu acho que é uma imagem que resume muito bem o assunto, não é? E todas as suas complexidades e ao mesmo tempo os seus problemas, não é? E a forma também como as pessoas foram enganadas ao longo de todo esse processo. E eu, ao ouvi-lo, não pude deixar de me lembrar de um livro, eu até vou colocar aqui no chat, que foi vamos ver se eu consigo aqui colocar, sim, portanto, eu estou a colocar até o link para a UC, mas eu acho que já nem é possível comprar este livro, acho que já é muito difícil conseguir encontrá-lo, que é Informação, Manipulação do Alain Woodrow, que é um jornalista francês, e que à época fez este livro, que eu não sei se enfim, algum dos presentes conhece, mas que foi um livro que para mim foi inspiracional durante muitos anos e mesmo nas minhas aulas, e que trabalhava muito todas as fragilidades, não é, sob o ponto de vista da manipulação, do que foi neste caso a Primeira Guerra do Golfo. É um livro mesmo muito interessante e eu aconselho eventualmente, ou enfim, eu julgo que já não será muito fácil encontrá-lo como exemplar novo, a não ser que tenha tido alguma reedição que eu desconheça, mas foi um livro que eu gostei sempre muito de ler e que de facto foi sempre uma enorme inspiração. Portanto, informação, manipulação, o próprio título é sugestivo, não é? Pronto, e era mesmo só isto. Muito obrigada. Muito obrigada. Outros? Sr. Professor, eu queria só colocar aqui uma questão, se calhar trazendo isto para uma discussão mais de grupo, se pudéssemos falar a professora Maria José Brites, se podia falar um pouco sobre a manipulação no caso da Guerra do Golfo, porque para nós, estudantes de relações internacionais, a Guerra do Golfo é-nos vendida como o modelo, o pico da liderança americana no mundo, em que o próprio Conselho de Segurança da ONU funcionou na íntegra, em que havia uma vontade coletiva de restituir as fronteiras do Kuwait e de libertar o povo kuwaitiano, e é isso que é estudado em relações internacionais. Mas se isto é uma manipulação, qual é a outra perspectiva? Se a professora se pudesse partilhar connosco. Enfim, isto dava aqui para uma longa conversa, não é? Eu aconselho então estudantes de relações internacionais falarem sobre a Primeira Guerra do Golfo. Eu acho que é obrigatório ler este livro, arranjá-lo e lê-lo. Eu tenho e depois até posso eventualmente, depois, enfim, quando estas épocas passarem, enfim, emprestar para cópia ou isso. Ora, para quem à época acompanhava também a questão timorense, eu acho que, e também a própria questão do Saara Ocidental, portanto, tudo o que foi acontecendo, aquele caminhar apoteótico para a Primeira Guerra do Golfo, não é? E que depois se foi prolongando para a Segunda, enfim, era um pouco encarado como isso, como uma manipulação. Primeiro, desde logo, pelo próprio facto de haver, na verdade, dois pesos e duas medidas perante territórios diferentes, não é? Porque, na realidade, o interesse em salvar o Kuwait não era um interesse desinteressado, não é? Portanto, havia ali um interesse do petróleo, não é? Pronto, este é um ponto. E depois há também um outro ponto que foi, que até aliás é muito bem trabalhado neste livro da Informação Manipulação, mas se fizerem pesquisas online, penso eu que irão encontrar artigos sobre o que eu vou referir,
mas neste livro também é trabalhado muito a questão de um desastre ambiental que existiu no próprio Kuwait e que foi algo que foi de alguma forma também abafado, não é? Porque implicava também as forças ocidentais relativamente à fauna e floras locais, sobretudo fauna e sobretudo aves, não é? E por causa dos depósitos de petróleo. Não é? E, portanto, e que foi um assunto que, sob o ponto de vista da manipulação informativa, ele foi muito abafado. Depois havia aqui também geografias diferentes relativamente à guerra, e este livro que eu agora referi, por exemplo, ele vem de uma geografia que, apesar de tudo, tinha uma perspectiva algo diferente da anglo-saxónica, que era a perspectiva francesa, francófona, não é? Que tinha aqui um olhar um pouco diferenciado relativamente a estas questões. Depois, sob o ponto de vista do jornalismo, isto é a história do jornalismo, sob o ponto de vista do jornalismo, nós tínhamos sido marcados, em termos de história do jornalismo e de conflitos, tínhamos sido marcados durante a Guerra do Vietnã por uma abertura imensa dos jornalistas ao terreno de guerra. Enfim, os jornalistas tiveram, se houve uma guerra que ficou marcada por ser aberta e jornalista friendly, foi a Guerra do Vietnã. E, portanto, o que aconteceu foi que as forças ocidentais, quando a Guerra do Golfo começa, perceberam que não queriam um novo Vietnã. Isto sob o ponto de vista da comunicação e da informação, não é? E, portanto, foi criado e depois, historicamente, enfim, isto aqui dava... Já vou aconselhar um artigo que pode resumir muito do que eu podia dizer aqui. Quer para a Primeira Guerra do Golfo, quer para a Segunda Guerra do Golfo, portanto, depois a do Iraque, também pode ser chamada Guerra do Iraque, houve, sob o ponto de vista da comunicação estratégica de guerra, especificidades muito concretas relativamente ao jornalismo, mas os jornalistas foram muito condicionados durante a guerra, não é? Por exemplo, no caso e são condicionalismos diferenciados. No caso da Primeira Guerra do Golfo, portanto, o que acontece é que os jornalistas estão, até se utilizava muito esse termo, entrincheirados nos hotéis, não é? Em hotéis estratégicos. Portanto, eles não tinham acesso praticamente ao palco de guerra, ao contrário do que tinha acontecido no Vietnã. E havia pools jornalísticas, portanto, havia um conjunto de jornalistas que recebiam a informação e depois a passavam aos outros jornalistas. Portanto, as entidades oficiais não passavam a informação a todos os jornalistas, mas sim ao núcleo, não é? É também um momento enfim, da explosão e do surgimento da CNN. A CNN não existiu desde sempre, não é? Ao contrário às vezes do que se possa pensar, é uma cadeia televisiva relativamente recente e portanto que teve também aqui um aspecto muito importante porque tinha um poder também para poderem ter satélite, não é? Depois, se fôssemos a falar da Segunda Guerra do Golfo, tínhamos aqui outras condicionantes, portanto, houve aqui os chamados, por exemplo, embedded journalists, que eram jornalistas que estavam supostamente ativos e no terreno, porque tinha havido tantas críticas ao papel dos jornalistas e aos condicionalismos também que eles tiveram, que na Segunda Guerra do Golfo se colocou os jornalistas junto das tropas, só que não era como no Vietnã. Sim. Eu vou só colocar, peço só desculpa, vou só colocar aqui um artigo que é do José Rodrigues dos Santos, que explica isto que eu acabei de dizer com um imenso pormenor. Eu vou procurá-lo e colocá-lo no chat. Obrigado, excelente. Eu então eu queria também fazer, porque estamos a aproximar-nos do fim, um comentário, um bocadinho, uma perspectiva um pouco diferente, e como nós estamos à procura de perspectivas, perceber as diferentes perspectivas sobre a Primeira Guerra do Golfo, que eu acho que a Primeira Guerra do Golfo é de natureza completamente diferente da Segunda Guerra do Golfo. Aliás, a Primeira Guerra do Golfo é a Segunda Guerra do Golfo, que a Primeira Guerra do Golfo é a Guerra Irão-Iraque, que aliás levou à situação
da invasão do Kuwait pelo Iraque. Mas agora não há tempo de explicar isso. Eu queria pôr aqui uma nuance nesta análise. A Primeira Guerra do Golfo, como o Pedro disse, foi feita no quadro das Nações Unidas, com uma resolução do Conselho de Segurança, e o Saddam Hussein cometeu uma violação gravíssima do direito internacional ao invadir o Kuwait e ocupar o Kuwait. Nós podemos, evidentemente, tentar perceber as motivações americanas para responder àquela violação do direito internacional daquela forma e não responder a outras, mas eu acho que, do ponto de vista das percepções, a questão interessante nisto é a percepção do Saddam Hussein dos americanos e dos americanos Saddam Hussein, mas em particular do Saddam Hussein dos americanos. Eu, na altura, escrevia regularmente para o Diário Notícias e escrevi mais ou menos um artigo todos os dias da Primeira Guerra do Golfo, porque o Diário Notícias me pediu para acompanhar. Portanto, acompanhei aquilo dia a dia. Tinha que escrever um artigo por dia. Uma loucura. Porque não sou jornalista, tinha que escrever um artigo por dia sobre uma coisa que estava a passar tão longe e eu não estava lá, não é? Mas então, e depois li várias coisas sobre isso e participei em vários debates sobre o tema e participei num livro publicado pelo Instituto da União Europeia sobre a Primeira Guerra do Golfo, e a conclusão que eu tirei é que o Saddam Hussein não percebeu os sinais que lhe eram dados pela embaixadora americana, ou a embaixadora americana em Bagdá lhe deu os sinais errados. O Saddam Hussein estava convencidíssimo que os americanos não responderiam. Porquê? Porque o Saddam Hussein até ali eram aliados americanos. Os americanos tinham sido o grande aliado do Saddam Hussein na guerra contra o Irão. E os setores que faziam negócios com os lobbies americanos que faziam negócios com o Saddam Hussein não queriam de maneira nenhuma uma guerra e era um grupo poderoso. Portanto, o Saddam Hussein estava convencido. As minhas relações com a América são boas. O apoio que tenho em setores de lobbies americanos é muito importante. Portanto, os americanos não vão responder. Eu, aliás, um dos maiores erros, já dou a palavra ao professor, um dos maiores erros que eu fiz na minha vida, do ponto de vista de falar na televisão, foi que fui convidado para a televisão, e até tenho essa gravação que é exemplar desse ponto de vista, pela RTP, para comentar o que é que estava a passar e o que é que se ia passar. E eu respondi, não vai haver guerra, porque o Saddam Hussein não vai invadir o Kuwait, porque sabe que se invadir o Kuwait, os americanos o vão destruir. Tem uma capacidade militar muitíssimo mais poderosa. Apesar de estarem a dizer que na propaganda toda que o Iraque tinha o maior exército do mundo, aquilo era desinformação. Era fake news, era manipulação da informação pelos americanos. Mas a realidade, quem soubesse o que se passava, sabia que o Saddam Hussein não tinha capacidade nenhuma para enfrentar o exército americano. E, portanto, eu disse, ele não vai invadir. Porquê? Porque eu pensei que a razão ia prevalecer do lado do Saddam Hussein. Não prevaleceu nada, ele invadiu o Kuwait na convicção que os americanos não responderiam, porque era isso, mais ou menos, que a embaixadora americana em Bagdá lhe tinha dito. A embaixadora é acusada de o ter manipulado. A minha opinião é que ela não o manipulou. Ela era demasiado próxima do lobby pró-iraquiano para não sentir que ela própria ia ganhar, ia convencer os americanos a não responder. Pronto, isto era apenas, nesse nosso tema de percepções, há guerras que acontecem, como esta, por erros de cálculo baseados em percepções erradas, como foi do Saddam Hussein, do que é que seria a resposta americana. Depois, a questões da política internacional, se foi legítimo ou não a guerra, isso é outra discussão que é muito interessante, mas que às 6h50 não podemos ter. Mas podemos ter o professor Barbedo
que sentiu uma grande vontade. É que eu desde essa altura tenho uma dúvida. Será que a maneira como a embaixadora americana falou ao Saddam Hussein ou aos seus próximos sobre essa possibilidade de invasão do Kuwait não foi mesmo para dizer tem um caminho aberto, nós não vamos reagir, baseada na ideia temos que ter um pretexto para dar cabo de Saddam Hussein. Portanto, não haveria interesses antagónicos em grupos diferentes de americanos, havendo alguns que dissessem, bom, porque a embaixadora, entretanto, foi de férias. Sim, mas isso foi o que eu disse. O Saddam Hussein tinha aliados poderosos nos Estados Unidos e a embaixadora era muito próxima. Quer dizer, há um fenómeno que se passa com os diplomatas. Os diplomatas, quando estão num país, alguns, e é sempre uma grande preocupação das diplomacias, passam a ser mais desse país que do seu próprio. Tornam-se tão próximos do país. Isso acontecia muito com os embaixadores portugueses no Brasil. Iam para o Brasil, tornavam-se mais brasileiros que os brasileiros. Ora, aquela embaixadora de facto, tinha criado uma relação muito íntima com o Saddam Hussein e enganou-o completamente. Há quem diga, e houve livros importantes escritos sobre isso, nomeadamente por um jornalista francês que se chama Laurent, não sei agora, não estou a lembrar do primeiro nome dele, de que isso foi de propósito, que era para levar o Saddam Hussein a cometer um erro muito grande e os americanos poderem responder e destruírem o Saddam Hussein e conquistarem o Iraque. Ora, não fizeram isso. Bush pai recusou aquilo que o Rumsfeld e o Cheney lhe diziam, você vai a Bagdá, até Bagdá. Foi o Bush filho, com o mesmo Rumsfeld e com o mesmo Cheney. Mas na altura, o Bush pai disse, nós estamos num momento internacional único, que se pode criar uma nova ordem internacional. Nós irmos até Bagdá é uma violação da ordem internacional e, em seguida, aspecto interessante, para nós não pensarmos que as coisas são sempre os maus e os bons de um lado, e, portanto, os americanos seriam necessariamente os maus. É difícil pôr Saddam Hussein nos bons, mas pronto. É que depois dessa guerra houve o processo de Oslo, houve o processo de paz do Médio Oriente. E os americanos, pela única vez, impuseram aos israelitas, ameaçaram os israelitas com sanções, porque eles tinham feito um compromisso com os países árabes que se aliaram com os americanos contra o Saddam Hussein, de que fariam avançar a agenda palestina. E se há territórios palestinos cada vez mais ocupados por Israel, e o Trump quer que Israel ocupe definitivamente a Palestina, deve-se, em parte, à Primeira Guerra do Golfo, aos compromissos que os americanos assumiram com os árabes. Bom, obrigado pela sua informação. Vamos ficar por aqui. Ok, este é um tema que daria uma discussão o dia todo, mas há outros temas a seguir. E agradeço muito a todos que assistiram, ao Pedro e à Maria José que intervieram e deram-nos contributos importantes para a nossa conversa. E vamos procurar os livros que a Maria José sugeriu e os artigos. Eu vos mandarei também um que escrevi na altura sobre a guerra do Iraque, sobre a Primeira Guerra do Iraque, para o Instituto de Segurança da União Europeia. E pronto, e vamos continuar esta nossa conversa.